Bom dia, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Nós acolhemos todos que nos acompanham agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria chegar até você com este programa todas as manhãs. E o tema do nosso programa de hoje é Madre Maria do Lado. Isso mesmo, é uma mulher inspiradora. Talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas hoje o Manhã Viva quer dar a conhecer a história desta mulher, que é uma figura emblemática da história religiosa portuguesa, Madre Maria do Lado, através da obra Uma Mulher para a Eternidade, escrita por Pedro Muniz, que a propósito está aqui ao meu lado, é um convidado também do programa de hoje. Através dessa obra, nós vamos explorar a vida e o legado desta jovem que, apesar de sua fragilidade, deixou uma marca indelével na espiritualidade do nosso país. Neste programa também nós refletiremos os seus feitos, a sua devoção, a sua capacidade de resistir em tempos difíceis, sempre focada na sua fé e no amor ao próximo. Então vamos conhecer muito e nos inspirar nessa história. Mas antes de começarmos o nosso programa, a nossa conversa, nós vamos fazer um momento de oração, como sempre fazemos aqui no Manhã Viva. Eu quero convidar o Pedro Muniz, que é o autor do livro que fala da história. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Manhã Viva. Igualmente. E eu quero convidá-lo a orientar um momento de oração que é inspirado num belíssimo soneto que está nesse livro, que eu disse o nome, que foi escrito por ele. Ele mesmo é o autor. Eucarística Vila Lourissal. Eucarística Vila Lourissal, ínclita povoação de Pombal, de modo nenhum és das mais pequenas, construída perto da luz Atenas. Caríssima Madre Maria do Lado, é com tua vida que foi ofertado o esbelto carisma do desagravo, num coração dado ao divino amado. Nem os franceses e as revoluções venceram fervorosas orações de irmãs clarissas no recolhimento. E depois daquele triste momento de ofensa ao sacramentado de Jesus, chegou a tal reparação e a luz. Que bonito. E nós também pedimos a intercessão, como sempre pedimos, de Nossa Senhora, a proteção. Hoje, de forma especial, também podemos pedir a intercessão de Madre Maria do Lado e pedimos que Nossa Senhora abençoe o nosso programa de hoje. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Olha, eu vou agora caminhar para o espaço da nossa rubrica, porque hoje também vamos falar dos direitos e deveres do cuidador informal. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham até são cuidadores também e precisam conhecer a respeito desse tema que o enfermeiro Lagoa Vicente está aqui e vai falar conosco. Então, eu vou caminhar para lá e já voltamos para o nosso espaço, nossa sala de estar, para conversar com o Pedro Muniz e a irmã que está aqui também nos nossos estúdios, sobre Madre Maria do Lado. Então, nós estamos aqui no espaço da nossa rubrica, temos a presença do Dr. Lagoa Vicente, que é enfermeiro oncológico, também tem formação em Direito, e hoje ele vai trazer para nós quais são os direitos que assistem aos cuidadores informais. É isso, doutor Lagoa? Muito obrigado pelo convite da TV Canção Nova. E vim aqui falar sobre um tema que muita gente desconhece, porque efetivamente a iliteracia em saúde existe e prevalece, e é um direito que assiste às pessoas que cuidam de outras pessoas com doença oncológica ou não, mas que não têm ninguém que lhes possa cuidar delas. Ou seja, sob a pressão da opinião pública e também sobre a legislação existente na União Europeia, foi criado inicialmente a título experimental a figura jurídica do cuidador informal. E o cuidador informal o que é? É a pessoa que presta auxílio a uma pessoa que vive só,
que, por exemplo, precisa de acompanhamento no seu domicílio para fazer medicação, para fazer os cuidados de higiene, e há de haver alguém que pode cuidar a tempo inteiro ou pode cuidar a tempo parcial. E daí o cuidador principal e não principal. Isto tem direitos que assistem à pessoa, nomeadamente a pessoa que está a fazer cuidados à pessoa que deles necessita, e os apoios advêm não só monetariamente da Segurança Social, mas também têm direitos que lhes assistem a receber formação dos profissionais de saúde. Porque para cuidar de uma pessoa com uma determinada doença, é preciso ter formação nessa área específica. Ou até mesmo, desculpe interromper, ou até mesmo de um idoso, né, doutor Lavoie? Do idoso, também muitos exatamente. idosos precisam de um cuidador, não é? De um cuidador. Então, requer uma formação específica. Específica. Sim. Paralelamente a esta situação, existe cada vez mais os internamentos domiciliários, ou seja, as pessoas, em vez de prevalecerem nos hospitais, são encaminhadas para o seu domicílio, mas se não tiverem apoio de ninguém, acabam por não terem problemas sérios de saúde. Então tem que haver um cuidador, alguém, um vizinho, um familiar, alguém que cuide a tempo inteiro ou não cuida a tempo inteiro. Tem a ver com as necessidades que cada um precise. E para isso é preciso receber formação. Essencialmente é isto do cuidador informal. É a figura que foi criada e também existe na União Europeia. Isto foi criado em Portugal por receber uma diretiva comunitária que veio criar esta figura e que foi expandida a todo o país, existindo agora essa possibilidade, e as pessoas devem ter conhecimento que podem pedir apoio e os cuidadores informais podem receber um subsídio do Estado desde que reúna determinados requisitos previstos na lei. Sim. E quais são esses requisitos? Requisitos é ter disponibilidade essencialmente e ter conhecimento para dar apoio a essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que esteja a fazer, um doente oncológico que esteja a fazer tratamentos de quimioterapia, de radioterapia ou hormonoterapia, precisam de ter conhecimento dos efeitos adversos dessa medicação. Que a pessoa pode ter diarreias, pode ter vômitos, pode ter febre, pode ter prurido, etc. E tem medicação específica. Ora, estes conhecimentos adquirem-se com contacto com os profissionais de saúde que dão assistência à pessoa, que assistem a pessoa no hospital. Portanto, a medicação dos doentes oncológicos é uma medicação que sai ao Estado o Estado gasta muito dinheiro, é talvez onde o Estado, dentro do orçamento do Ministério da Saúde, é onde se gasta mais dinheiro, talvez seja aí, e é preciso que a medicação seja bem dada e que as pessoas sejam bem tratadas e tenham conhecimento disto. A medicação é gratuita, dentro do Serviço Nacional de Saúde, e é preciso que as pessoas que acompanham, o cuidador informal que acompanha o doente ao seu estabelecimento, à sua unidade hospitalar, que saiba como é que há de acompanhar o doente nessa situação. Sim, e é importante também o senhor dizer isso, porque o senhor é membro de uma associação específica que cuida de doentes oncológicos. Exatamente. Não é, doutora Lavoie? Então, o senhor tem essa informação que é muito importante também. A associação chama Amigas do Peito. Exatamente. As Amigas do Peito é uma associação que existe no Hospital de Santa Maria, foi criada e que teve na inauguração da sede, tivemos a presença de Sua Excelência o Presidente da República, o Ministro da Saúde e o Sr. Cardeal Patriarca Emérito, Dom Manuel Clemente. Nós somos
uma associação, uma IPSS de cariz eminentemente católico, mas não distinguimos ninguém por credo ou raça e recebemos pessoas de todo. Temos uma casa de acolhimento no bairro Pato Cruz, que nos foi cedida pela paróquia do próprio bairro Pato Cruz, em Lisboa, e que onde estão alojadas 4 mulheres, normalmente advindas dos países PALOP, que não têm local onde ficar e que estão a fazer tratamento ambulatório à sua doença oncológica. Ora, estas pessoas acabam por umas fazer tratamentos, acabam por serem cuidadoras informais das outras, porque quando chegam, as que lá estão já sabem quais são os efeitos adversos da medicação, procuram ajudar aquelas, enfim, e é por aí que as coisas vão. E, em todo o caso, damos sempre formação, procuramos envolver a família nestes tratamentos, porque estes tratamentos são muito agressivos. Normalmente, as crianças, veem hoje uma mãe que tem um cabelo e depois para amanhã vem uma mãe sem cabelo. E as crianças ficam tristes, diz: mamãe, o que é que eu fiz de mal para tu que não estás sem cabelo? O cabelo caiu-te, foi por minha causa, o que é que eu fiz de mal? Portanto, há aqui certas situações que têm que ser acompanhadas do ponto de vista psicológico, não só dar apoio ao doente em si, mas à família também, porque a família também sofre com isto. E depois as mulheres que sofrem, porque a mama em si, estamos a falar de cancro da mama, tem um significado muito forte na mulher. O aleitamento é feito pela mama. Logo, uma mulher que se vê sem uma mama ou sem as 2 mamas sente-se deprimida e precisa de um grande acompanhamento psicológico. Paralelamente a isso, também precisa de um acompanhamento jurídico, muitas das vezes, porque os casais, por vezes, há divórcios no meio disto tudo. Há maridos que se afastam, há crianças que ficam deprimidas e há lares que se desfazem. Portanto, daí a importância do envolvimento de toda a família nesta doença, que infelizmente é a doença mais prevalente no mundo ocidental. Não é a que mata mais, porque os tratamentos evoluíram bastante, mas é a doença mais prevalente no mundo ocidental. E isto poderia ser evitado se as pessoas tivessem conhecimentos, se tivessem, sei lá, eu tive uma mãe que teve cancro, portanto, eu tive uma avó que teve cancro, portanto, eu devo ir ao meu médico de família e devo estar alerta, devo ter conhecimento ou devem ser dados conhecimentos a essa pessoa e essa pessoa deve ser estudada para evitar ter essa doença, porque é uma doença, infelizmente, a mais prevalente no mundo ocidental. E é muito importante o senhor trazer para nós essa orientação, essa conscientização. A doutora, queria lhe dizer o seguinte, a doutora Emília esteve aqui, a pedido do padre Rui Marto, da paróquia de Fátima, veio fazer um rastreio médico aqui a Fátima e encontrou mulheres com câncer de mama. Porque aqui existem muitos conventos, existem muitas mulheres que estão, muitas religiosas em clausura, etc., mas que não estão alertas para esta situação. E isto é uma situação que importa tomar em linha de conta, assim como o sistema prisional, por exemplo, também é outra vertente que tem que ser vista e que, infelizmente, nem sempre é acompanhada como devia ser. Portanto, eu vim aqui falar sobre os cuidadores informais, mas a conversa evoluiu para outra situação, mas os cuidadores informais é isto, grosso modo é isso que eu acabei de dizer. Tem que ser aumentada a literacia em saúde, as pessoas têm direito a serem tratadas devidamente e a ser acompanhadas devidamente. Hoje caminha-se para o ambulatório, cirurgias do ambulatório, as pessoas são operadas e vão para casa e tem que haver alguém que as cuide delas. Portanto, e essas pessoas têm que ter conhecimentos. Claro que ninguém, de um momento para o outro, eu sou formado por exemplo, em Direito, se eu não tivesse conhecimentos em enfermagem, não tinha esses conhecimentos que estou a transmitir. Portanto, tem que haver alguns conhecimentos básicos para se poder ajudar alguém.
Assim como, por exemplo, eu tenho uma carta de condução, na Alemanha é obrigatório ter um curso de primeiros socorros. Aqui em Portugal não se tira um curso de primeiros socorros, mas, no entanto, a lei penaliza. Se eu vou na rua e alguém é atropelado e não presto os socorros a uma pessoa. Portanto, eu devia ter conhecimentos básicos acerca do pronto-socorro, como é que se pode ajudar alguém que é atropelado, ou pelo menos chamar o 112 e ficar junto dessa pessoa. Doutor Lagoa, então, relativamente aos deveres do cuidador informal, nós vamos explicar isso, o senhor vai falar melhor no segundo bloco do Manhã Viva. Nós voltamos com o doutor Lagoa Vicente agora para orientar todos nós quais são os deveres do cuidador informal. Estamos aqui em nossa sala de estar com os convidados que vieram falar sobre Madre Maria do Lado. Eu quero acolher já o Pedro e a irmã Maria de Fátima, isso, irmã? Maria de Fátima Miranda. A irmã é uma Clarissa e, olha, é uma alegria para nós recebê-los aqui, viu, irmã? Eu sei que a senhora é do Mosteiro do Santíssimo Sacramento, não é isso? Que, inclusive, é um mosteiro fundado por Madre Maria do Lado. Então, o tema do nosso programa é essa mulher. Vamos falar dessa história dessa mulher, do legado que ela deixou. Eu queria que que nós começássemos vocês dizendo um pouco da história de vocês, não é? E a relação dessa história de vida com Madre Maria do Lado. Sou a irmã Fátima Miranda e eu desde muito jovem senti o chamamento à vida consagrada. E na minha procura de discernimento por uma forma de vida contemplativa, conhecia-se muito da Valance, muito resumidamente, a Madre Maria do Lado. Ouvi falar na sua história, um relato muitíssimo simples, publicado na Cruzada já há longos anos, há 38 longos anos, ou mais, e eu, quando vi que tinha sido uma vida totalmente vivida para a Eucaristia, e eu gostava muito da adoração ao Santíssimo Sacramento, achei que o meu lugar poderia ser, digamos, ali onde ela viveu e seguir a vida que ela seguiu. Hoje isso concretizou-se. Naquele tempo foi simplesmente um espaço onde viver este anseio que eu desejava e que se concretiza há 38 anos, como disse. Que bonito. Então, a senhora é religiosa há 38 anos? Não parece, irmã, muito jovem ainda. Que bênção, então. Então, no mosteiro, nesse mosteiro do Santíssimo Sacramento, que fica em Lourissal. Lourissal, onde fica mesmo, irmã? Perto de... Lourissal pertence à Diocese de Coimbra, fica no concelho de Pombal. É, digamos, a parte norte do distrito de Leiria, pertence ao distrito de Leiria, e, portanto, fica ali muito, quase à beira-mar, muito perto do mar, não propriamente à beira-mar, mas já muito perto, ali na faixa litoral, e a norte de Leiria, portanto, e de Pombal, e portanto, Diocese de Coimbra. Olha, essa curiosidade foi minha, irmã, porque tenho certeza que todos que nos acompanham sabem onde fica Lourissal. Mas fica Pedro, também aqui muito perto de Fátima. Muito perto de Fátima, muito perto de nós. Mas o Pedro Muniz também conheceu Madre Maria do Lado, a história, né? E inspirou-se até para escrever um livro, Uma Mulher para a Eternidade. Pedro, conta para nós o que inspirou-te a escrever a história de Madre Maria do Lado. Há alguns meses, talvez há 2 anos, eu mais um amigo meu, Paulo Silva, fomos ter uma visita turística ao Lourissal para conhecer esse monumento tão badalado, o Convento de Lourissal, mas sem expectativas que iríamos ir lá com um trabalho perspectivado. E então, na visita que fizemos, ficámos realmente muito até admirados, porque não é que fosse um oásis no meio do deserto, mas uma povoação igual a tantas outras
ali do Conselho de Pombal, que afinal não era bem igual às outras, porque tinha esta história diferente, singular, da vida e obra de Madre Maria do Lado. Regressámos lá um ano depois e então aí conhecemos a irmã Fátima, que fez a visita guiada, e no final da visita eu sugeri por que não fazer uma biografia romanceada da Madre Maria do Lado. Voltei para casa, comecei um parágrafo a chamar outro parágrafo, uma página uma outra página, um capítulo outro capítulo, e ao fim de algumas semanas fui reabastecido com alguma documentação que as irmãs me forneceram. A irmã Fátima fornecia-me os livros que eu ainda não tinha, os reflexos de vida, que são os boletins quadrimestrais que foram publicados ao longo de vários anos. Sim. E, portanto, daí até haver luz do dia a publicação, foram mais alguns meses, e em 28 de abril, na data do falecimento de Madre Eduardo deste ano, foi lançado o livro Uma Mulher para a Eternidade. Então foi lançado 28 de abril, providencialmente na data de morte. Por falar em providencialmente, foi no dia 28 de abril lançado no Ouriçal, no dia do aniversário da sua morte, e no dia 24 de junho foi também lançado em Coimbra, no dia do seu nascimento. Nossa, que bonito, né? Como Deus faz tudo direitinho, não é? E o Pedro é escritor. Sim, tem alguns livros publicados ao longo destes anos, mais daqui talvez a uns 15 anos para cá, biografias, poesia, prosa poética, e portanto vou tentando variar os estilos e as fórmulas literárias para poder me valorizar humana e literariamente falando. Ô Pedro, eu queria que você trouxesse para nós, explicasse também para quem nos acompanha, o que é uma biografia romanceada? O termo é diferente, né? Sim. Por que romanceada? Uma biografia tem que obter os requisitos históricos de verdade e credibilidade, não se pode fugir do que aconteceu. Romanceada permite uns lives de alguma dramatização, aquilo que no cinema se chamam os spoilers, que são revelações que são ficcionadas, mas com o objetivo de criar maior motivação ao leitor para continuar a ler o livro até ao fim. Sim. E é isso. Que bonito. E eu acabei de descobrir que a biografia do nosso pai fundador é romanceada, porque justamente isso, né? Desperta em nós um desejo assim de ler. Parece que a história fica mais bonita, não é isso, irmã? Porque a história dela já é bonita, né? Imagino os seus escritos, né? Mas eu queria que vocês falassem para nós, não sei qual dos dois, né? Pode falar, começar a falar, quem foi, né, Madre Maria do Lado? Por que a história dela impacta tanto na vida das pessoas, né? E de quem lê? A Madre Maria do Lado, portanto, ela nasce no Louriçal, em 1605, 24 de junho. Dia de São João Batista. Dia de São João Batista. Que bonita. E ela, desde muito jovem, mostra uma grande piedade, uma grande devoção, muita fé na Eucaristia, e é essa espiritualidade que se vai desenvolvendo com a educação e que ela acaba por comungar aos 9 anos. E aí dá-se uma transformação dela, digamos, ainda mais um crescendo nesta espiritualidade, e ela vai sendo uma jovem, digamos, normal, mas com este alimento da sua fé sempre por trás. Aos 16 anos, quando sua mãe morre, ela desenvolve uma piedade mariana ao confiar-se totalmente a Nossa Senhora, e aos 24 anos Deus chama a mais, ou seja, Jesus na Eucaristia quis confiar-lhe uma missão que estava, digamos, ligada à história nacional, a um acontecimento que teve repercussões a nível de todo o país e que vai levar depois Madre Maria do Lado à fundação de uma comunidade que será a gênese do atual convento, da atual comunidade onde nós vivemos. Então ela fundou o mosteiro, mesmo com essa pouca idade, né? Tão jovem, né? Não propriamente o mosteiro. O mosteiro nasce depois. Sim. Hoje, sim, o atual edifício conventual
alberga a casa onde a madre, a irmã Maria do Lado, nasceu, viveu, os locais onde tudo começou, onde ela fazia oração, porque bem, digamos, as suas experiências místicas são marcantes para a fundação da comunidade e, portanto, hoje o convento, digamos, ocupa esse espaço e mais. Dona Madre viveu, ela não é a fundadora do convento, mas é a fundadora das origens do convento. O convento irá nascer mais tarde. Sim. Está ali nas bases, né, irmã? A base foi construída, né, sobre aquilo que ela deixou, né? Sobre aquilo que ela deixou, digamos, o seu legado espiritual. Sim. A comunidade. Em 1630, a 16 de janeiro, quando ela tinha 24 anos, acontece uma profanação eucarística em Lisboa e Cristo, digamos, manifesta-se na sua dor de presença eucarística ultrajada e que é a partir daí que tudo começa a ganhar corpo, porque já, digamos, algumas experiências que vão ser relevantes para esta fundação. Então, nessa noite, Jesus é profanado na Eucaristia na Igreja Santa Engrácia em Lisboa e, à mesma hora em que acontece a profanação em Lisboa, Maria do Lado, Maria de Brito, assim é o seu nome de batismo, como sua mãe também, ela vê diante de si Cristo chegado, Cristo a pedir-lhe compaixão, que de novo estava a ser crucificado em Portugal. É uma visão mística, espiritual muito impactante, muito transformadora da sua vida, no sentido em que a deixa mergulhada num sofrimento muito grande. Sim. Ao ver Cristo sofrer e Cristo compartilhar a sua dor com ela, isso irá de facto dar origem à grande obra que ela depois criou. Irmã, nós vamos fazer um breve intervalo. Irmã e Pedro Muniz, nós vamos voltar no segundo bloco daqui a pouquinho para vocês continuarem falando aí, partilhando conosco essa história linda de Madre Maria do Lado, esse legado espiritual. E eu quero convidar a todos que nos acompanham a esperar só um instantinho. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para conhecer mais sobre Madre Maria do Lado. Estamos de volta aqui com o Dr. Lagoa Vicente no espaço da nossa rubrica. Ficou faltando trazer para nós os deveres do cuidador informal, né, Dr. Lagoa? Exatamente, dando continuidade ao bloco anterior, os deveres do cuidador informal são deveres que lhe advêm da própria do próprio trabalho, diríamos assim, que eles têm, que é acompanhar a pessoa, ou seja, eles têm o dever de dar continuidade às indicações que lhes são dadas pelos profissionais de saúde. E a entidade que os pode fiscalizar, a Segurança Social e os próprios profissionais de saúde, se observarem que a pessoa não está a ser devidamente cuidada, podem comunicar à Segurança Social e as pessoas deixarem de ser cuidadores informais. Porque há pessoas que se podem candidatar a ser cuidadores informais, mas não terem as características inerentes a tal atividade. Porque para ser cuidador informal, primeiro tem que ter uma condição física e psicológica em condições para poder ajudar alguém. Agora, se a pessoa vai para cuidador informal, não tem um grau de literacia que permita acompanhar aquela pessoa e se os profissionais de saúde se aperceberem que aquela pessoa não está a receber os devidos tratamentos, pois esta pessoa pode ser retirada de cuidador informal. Portanto, são deveres essencialmente de cumprirem
os objetivos para que foram criados os cuidadores enfermeiros. Entendi. E uma grande responsabilidade. E grande responsabilidade, exatamente. Responsabilidade porque lhes pode ser acatada a responsabilidade também. Sim. Olha, nós agradecemos muito a sua presença, tantos esclarecimentos que o senhor trouxe para nós. Quem está em casa ficou bem informado, inclusive a respeito da pessoa que tem doença oncológica. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço à TV Canção Nova esta oportunidade e sempre que precisarem de alguns esclarecimentos eu estou às ordens, está bem? Muito obrigado. E nós vamos continuar o nosso programa na sala de estar com os convidados de hoje, conhecendo mais um pouquinho da vida dessa mulher, essa grande mulher que é a Madre Maria do Lado. E voltamos ao nosso espaço aqui, a nossa sala de estar, com a irmã Maria de Fátima, que é Clarissa. Interessante os nossos telespectadores saberem que a irmã é de clausura, vida enclausurada. E graças a Deus, nós temos aqui a sua presença hoje também para enriquecer o Manhã Viva. Eu já falei para ela que é uma alegria receber uma Clarissa aqui nos nossos estúdios. E temos a presença também do Pedro Muniz, que é o autor do livro que traz a biografia romanceada dessa mulher que é tema do nosso Manhã Viva de hoje. Madre Maria do Lado, um exemplo de vida e abnegação. Ela faz nos recordar que há valores que são perenes, como a humildade e a missão de servir. São características fortes de Madre Maria do Lado, um exemplo de pessoa e para nós também hoje continua a nos inspirar. E a irmã e o Pedro vão falar mais a respeito dessa madre corajosa. Nós vamos conhecer mais a história. Eu queria pedir ao Pedro para falar para nós mais um pouquinho do livro, né? E por que você escolheu este tema para o livro? Tudo começou no princípio da década de 90, quando revisitei um vídeo de uma biografia de Tomás Moro, que é o padroeiro dos políticos, que foi canonizado no princípio do século XX, e ele viveu no século XVI, foi conselheiro do Reino de Inglaterra, tinha uma grande amizade com Henrique VIII, mas o Henrique VIII não estava pelos ajustes e, querendo divorciar-se da primeira esposa, porque não lhe dava filhos, criou uma cisma com o Papa da altura, e o Tomás Moro não aceitou essa vontade real e manteve a sua posição de intransigência e de não aceitação, e a recompensa que teve foi que foi morto pelo rei. Eu achei esse exemplo de coragem muito interessante, e o filme que foi feito em 1976, que ganhou os principais Oscars da Academia de Hollywood nessa altura, foi uma boa amostra de realmente um título. Se há um homem para a eternidade, que foi Tomás Moro, há uma mulher para a eternidade também, que foi Maria do Lado. É daí que aconselho a quem não conhece esse filme a debruçar sobre ele, porque é lindo. E o Pedro poderia repetir para nós o nome do filme? Um Homem para a Eternidade. Conta a história, então, de São Tomás Moro, que tem uma obra muito completa, de grande inspiração intelectual, e dentro dessa obra há uma que tem a relação com os nossos portugueses, porque a Utopia é uma ilha imaginária que ele desenha num livro que fala num português que é o protagonista desse livro. Sim. Então, o tema desse filme inspirou-te a escrever a biografia com esse tema de Madre Maria do Lado. Exato. Que realmente uma mulher para a eternidade. É isso mesmo, né, irmã? Para a eternidade, o legado que ela deixou, não é, irmã? Sim, que perdura há mais de 4 séculos. Há mais de 4 séculos. A irmã poderia falar um pouquinho para nós do contexto histórico em que viveu Madre Maria do Lado? Como que esse contexto também influenciou na mulher que ela tornou-se? O contexto histórico em que ela viveu, portanto, estamos numa época de domínio filipino, subjugados pelo reino espanhol, uma época de bastante carestia, em que no Louriçal, e não só, havia muita pobreza, muita necessidade, e nós sabemos pela história que ela, desde menina,
se torna uma benfeitora dos pobres. Diz-nos o biógrafo dela que a mãe muitas vezes tinha algum receio de a deixar sozinha porque tinha medo de chegar a casa e encontrar a despensa vazia. Olha, que bonito. Ela dedica-se assim àqueles que precisam do auxílio físico, material, mas espiritual também. Depois, com o desenvolver da sua piedade, da sua espiritualidade e da sua missão, as bases que ela coloca é os pecadores, as almas do purgatório, os agonizantes, em que muitas vezes ela é solicitada a fazer oração ou a visitar aqueles que estavam no seu leito de morte e que normalmente ou se curavam ou então, se estavam no grande sofrimento, expiravam em paz. Daí as pessoas pedirem, antes da sua morte e depois da sua morte, o bentinho, o escapulário que ela usava, e que torna-se, digamos, uma forma de devoção e que as pessoas recorrem como uma relíquia que lhes trazia o aumento da fé, o aumento do amor, o alívio físico e espiritual. Daí nós termos criado, entre algumas formas de devoção à Madre, recriarmos este escapulário, que numa face tem a figura da Madre e noutra face tem o Santíssimo Sacramento. A sua grande devoção, a comunidade que ela fundou e que desde o início tem como símbolo o cálice e hóstia, o símbolo da adoração perpétua que ela iniciou, e portanto que está estampada nesse escapulário. E o nome do escapulário é o Bentinho, irmã, é isso? Originalmente, sim. Originalmente, que bonito, irmã. Sim. E eu queria perguntar para o Pedro, essa biografia romanceada que o Pedro escreveu, quais os elementos ficcionais que foram introduzidos nesta biografia? Só para complementar a irmã Fátima da pergunta imediatamente antes, no século XVI até o século XVIII houve um período chamado, em termos de devoção espiritual, de invasão mística, em que apareceu em França e na Península Ibérica muito este conceito. Havia uma certa religiosidade oca, formal, farisaica, que tinha que ser combatida e, portanto, a necessidade de criar novos paradigmas. E a irmã Maria do Lado, numa altura, como dizia a irmã Fátima, de carestia de vida, de aumento de impostos, de fomes, pestes e de corrupção generalizada, de ataques à Igreja, Maria do Lado conseguiu, com a ajuda do seu confessor São Bernardino das Chagas, criar uma mentalidade nova através da fundação de um novo instituto, o Instituto de Recolhimento, capaz de combater com a devida proporção e distanciamento, porque não há vitórias morais imediatas para este tipo de situações passadas no tempo, mas aí o contexto histórico realmente ser muito desfavorável à Igreja e, portanto, Maria do Lado foi um alofado de ar fresco para a contemplação mística, a adoração e a reparação dos desagravos que ela foi protagonista quando fez a visão do desacato, como a irmã Fátima já há pouco falou, na Igreja Santa Engraça, Panteão Nacional. Quanto a esta pergunta agora que me faz, a maior parte dos dados são personagens que aconteceram na realidade. Há a ficção de um pretendente de Maria do Lado, é a história que ela teve pretendentes. Ela tinha a alcunha de migalhinha por causa da sua estatura física muito pequena, era enjeitada, tinha esse nome também, mas houve pretendentes que quiseram realmente ter uma relação afetiva com ela, mas ela, intangível, disse que era de Deus, que estava consagrada a ele. Depois, há outra ficção também que no final do livro acontece, em que esse pretendente foge para o Brasil para construir uma nova vida e encontra lá uma tal de Maraia e tem um filho, um Mazome, que é o nome que se dá aos portugueses nascidos no Brasil. E, portanto, há todo um enredo militar com a história da ocupação pelos holandeses de Brasil em 1600 e troca o passo, até que depois, não quero falar mais os chamados spoilers, mas há um tal de Bruno Fonseca que faz parte integrante da última parte da história, que vai ser vosso agrado quando lerem o resto.
Nossa, e nós precisamos ler o resto mesmo, porque a gente fica curioso, né, irmã? Curiosa. Irmã, eu percebo assim, a Madre Maria do Lado, ela foi a resposta de Deus, a sua vida foi a resposta para a necessidade de uma época histórica, né? Deus suscita os grandes homens e mulheres, né? Ele manda, envia para responder às necessidades da sua igreja, né, irmã? E eu vejo assim a vida dela, pelo contexto histórico também que o Pedro traz para nós, foi essa resposta, né? Uma mulher determinada, irmã, a ser diferente. Sim, tanto ela, desde a formação materna que ela recebeu, desde o nome que era o nome da mãe, Maria de Brito, a toda a sua espiritualidade, a toda a sua ação, ela leva por diante toda esta determinação segundo a luz que Deus lhe foi dando e ela acolheu. Esta sua devoção à Eucaristia é, digamos, a porta aberta para Deus fazer um convite a mais, a dar-lhes mais talentos, digamos, para que ela desenvolva na sua vida, e ela vai corajosamente levar esta missão pela frente. De tal maneira que Cristo, numa das suas manifestações místicas, lhe diz: não te quero a meus pés, mas ao meu lado. E daí ela, quando comunica isto ao confessor, ele diz-lhe então: chame-se Maria do Lado. E é o nome que ela vai ficar conhecida na história a partir desse momento, e é esse nome que, digamos, a caracteriza no coração de Cristo, no lado de Cristo. Sim. E daí aureou toda a sua força. Ela viveu num contexto histórico, numa época histórica, em que viveu também um pouquinho mais tarde. Santa Margarida Maria, também uma santa do coração de Cristo. Do coração de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque. Sim, creio que Santa Margarida Maria, a Beata Alexandrina, os santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, que têm uma espiritualidade toda eucarística e com, digamos, a manifestação do anjo de Portugal, também amado Maria do Lado na sua história, essa manifestação esteve presente ainda antes da profanação de Lisboa. Há, digamos, uma experiência que ela tem do anjo de Portugal, tão ligado, digamos, à mensagem também que é dada aqui em Fátima. Oi, irmã, é um apelo a nós todos, como nós precisamos amar a Eucaristia, né? Nós católicos, né? O maior tesouro da nossa igreja. Eu achei bonita a irmã explicar a questão do lado, porque eu estava curiosa para saber se lado era o sobrenome ou se era mesmo. Então, é ela que assumiu. Sim, o lado, porque é do lado de Jesus, muito bonito. É de facto uma dúvida que muitas pessoas mantêm, porque é um bocadinho difícil, digamos, se não for lido no contexto litúrgico, no contexto religioso, mas digamos que esta obra que ela nos deixou e que muitas pessoas hoje, cada vez mais, até no estrangeiro, querem conhecer e pedir as suas relíquias, pode ser conhecida através de várias biografias, além que o Dr. Pedro escreveu. Havia já um livro, Convento de Lourissal da Profecia à Atualidade, que foi publicado no ano 2000. Depois temos a novena também, para quem quiser experimentar, digamos, a intercessão da Amada Maria do Lado. E temos o último livro que saiu, a Irmã Maria do Lado, a Mística de Lourissal. Este livro, não desfazendo dos que já existem, acho que é um livro interessantíssimo. Ele baseia-se... Está aqui, mãe. Sim, baseia-se na publicação da biografia da Madre original, que foi feita pelo seu confessor, e que é editada depois pelas Irmãs, em 1762, e o autor, o Frei José António Correia Pereira, um grande admirador de Santa Clara e das Clarissas, brindou-nos com esse livro,
e que as pessoas estão a gostar muito, porque traz a sua história na sua originalidade. Eu gostaria de perguntar também para os dois, como que o legado de Madre Maria do Lado é transmitido nas escolas da região? É assim, nós temos muita adesão dos jovens através das escolas, da catequese. Cada vez mais o convento vai sendo procurado e, aliás, é um destino turístico que muitos já procuram, que procuram pelo seu património, sua igreja lindíssima, procuram pelo seu património espiritual. Há pessoas que procuram o convento para passar um fim de semana, um dia de folga, um dia mais livre, para poder estar diante do Santíssimo Sacramento, solenemente exposto. Este é o grande legado da Madre Maria do Lado. E, portanto, já há grupos de catequese que vêm, há escolas que vêm com os seus alunos e, portanto, já há, toda esta procura que vai acontecendo cada vez mais. Não só a escola, né, como eu dizia, mas a igreja da região, a gente percebe que, em geral, tem esse movimento, né, de devoção à Madre Maria do Lado. Sim, há iniciativas de acolhimento de alguns grupos de jovens em acampamentos que duram 3 dias, retiros crismandos das paróquias vizinhas, há toda uma interação com a sociedade civil e religiosa da periferia que se vai rodando à volta das iniciativas também culturais, com conferências, colégios, recolhimentos, que se organizam durante o ano para continuar a dar o legado de Maria do Lado às gerações vindouras. Ô, irmã, e assim, já estamos quase chegando ao fim, né, do programa, passa muito rápido, mas eu queria que a irmã dissesse, e o Pedro também, né, o que vocês gostariam que as pessoas lembrassem sobre Madre Maria do Lado, né, e a sua contribuição para a espiritualidade. Eu queria que Maria do Lado começasse a ser mais conhecida, não apenas regional, mas nacional e internacionalmente, porque não é normal uma jovem com 27 anos deixar um legado tão rico, com experiências místicas, visões, arrebatamentos, louvores, adorações, e, portanto, a Igreja pode e deve olhar com atenção para esta sugestão de beatificação e canonização, porque, como dizia o Rabino Gamaliel nos Atos dos Apóstolos, que se as coisas são de Deus, permanecem. Se não são de Deus, vão por si só desboroar-se. E o que a gente vê é que, passados 4 séculos, o culto também do lado continua a aumentar. Sim. E, portanto, vamos aguardar que, oportunamente, a Igreja se debruce, então, com sinal de positividade em relação às pretensões de beatificação. E o Pedro falava, irmã, eu me recordava, com a pouca idade de Madre Maria do Lado, eu me recordava de Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, 24 apenas, como ela. Que outras figuras religiosas, irmã, podem ser comparadas com, lembrando de Santa Teresinha, né, com Madre Maria do Lado? Como já disse há bocadinho, a nível da espiritualidade, eu iria, para o nosso país, primeiramente, Alexandrina de Valazar. A Eucaristia, que tem o hino belíssimo aos sacrários, os pastorinhos de Fátima. Há outros, Padre Abílio, da Diocese de Braga, também, que passava tantas horas diante do sacrário. Os 27 anos da Madre Maria do Lado, ou melhor, os 27 incompletos, estão hoje memorizados na coroinha que criámos como forma de devoção. É uma devoção eucarística. É a que a irmã tem em mãos? Sim, a coroinha da Madre. Sim. É uma devoção eucarística muito fácil. Bendito e louvado e adorado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima, Santa Maria. Portanto, é as 26 jaculatórias que nos lembram os 26 anos da vida dela, com a glória à Santíssima Trindade por todas as maravilhas que aconteceram na sua vida, e uma última conta de intercessão, e culmina com o Tó franciscano. A Madre Maria do Lado não chegou a ser Clarissa, mas profetizou que a sua comunidade um dia pertenceria à Ordem de Santa Clara. Acontece com a fundação do convento em 1709, com a nomeação pela Rei Dom João V das fundadoras do convento Calvário de Évora, e
esta coroinha, o seu legado espiritual da adoração eucarística, é aquilo que eu recomendaria às pessoas. Eu gosto muito de ouvir algumas pessoas já mais de idade nomearem Maria do Lado a Santa Serva. Para elas, principalmente ali da zona, que conheciam tão bem e havia uma devoção tão forte à Amada Maria do Lado, para elas era a Santa Serva. Sabemos que a santidade, digamos, a nível canónico, acontecerá só no seu devido tempo, depois dos seus devidos trâmites, mas esta devoção das pessoas mais antigas é muito importante. E hoje, mais do que nunca, que a nossa sociedade precisa tanto. O seu legado de adoração eucarística é a melhor coisa que as pessoas podem acolher e viver. Irmã, e há relatos de milagres trazidos por pessoas? Sim, há milagres que são testemunhados no seu processo histórico, porque a partir de... Ela faleceu com fama de santidade. O cabido sede vacante, logo após a sua morte, proíbe este culto antecipado, e bem, que estava a ser, digamos, público antes de ser permitido, logo após a sua morte. A comunidade é desfeita por este motivo, é constituída uma inquirição, umas investigações sobre, de facto, este culto e a sua vida, e é, no final, concluído com a proibição do culto público, mas a indicação de que deveria, mais tarde, estudar-se as suas vida e virtudes para poder seguir o processo. E depois isto acaba por, mais tarde, estamos em 1634, 1709 chegam as Clarissas, 1726 inicia-se o processo de beatificação. E há, de facto, nesse processo histórico, está a ser estudado devidamente pela Comissão Histórica, muitos milagres contidos na época, portanto são já históricos. Atualmente temos muitas graças concedidas. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizer: foi a Amada Maria do Lado que me salvou. Ainda há dias um acidente, a senhora que ficou com o carro completamente estragado, e no fim dela vir ao hospital dizia: eu tenho uma fotografia do meu carro onde está a coroinha intacta e eu preciso saber a sucata onde ele está, o local onde ele está, para ir lá buscar a coroa, porque foi a Amada Maria do Lado que me salvou. E como este, temos muitos outros a nível de profissional, trabalho, saúde. Temos várias graças que as pessoas vêm agradecer. O túmulo e o oratório onde a Amada fazia oração são locais que já muitas pessoas visitam. Sim, e estão em Lourissal. No Lourissal. No Ficam mosteiro, dentro do convento. Dentro do convento. E podem ser visitados, Podem. então. Olha, é bom para as pessoas que nos acompanham saberem. E eu queria que o Pedro deixasse a sua mensagem final sobre Madre Maria do Lado. Ainda em complemento dos santos, que são exemplos paradigmáticos da vivência eucarística de devoção que se insere a Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, tivemos também o São Pio, Padre Pio, que, assim como ele, também a Madre Maria do Lado teve umas experiências de sensorialidade, de estigmas nas costas, com os açoites de Cristo, e também nos lados, e portanto, além do Padre Pio, também tivemos o Beato Charles Foucault, tivemos também o São Tarcísio e outros mais, que ao longo da história da Igreja foram faróis iluminadores da devoção ao Santíssimo Sacramento. O que eu realmente deixaria de mensagem era que a santidade, como dizia o Papa João Paulo II, não é um apanágio de poucos, mas todos são candidatos universais à santidade, e temos aqui um exemplo de alguém que, independentemente da beatificação ou não canónica, é um modelo que as gerações mais novas devem seguir, porque nesta cultura do descartável há algo que é perene. Aliás, dizia-se que Maria do Lado era mais bem-aventurada do que mortal, porque tinha uma presença das saudades chamadas do céu e do futuro, porque é realmente um exemplo vivo, digno de ser acolhido por todos. Que bênção. E olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no programa. Irmã, Deus lhe pague por ter vindo. Obrigada. Saído lá da sua missão, né? Imagino que não é tão comum a irmã sair tanto, né? Assim. Mas obrigado por ter vindo ao Manhã Viva, trazer para nós a história dessa mulher inspiradora que realmente nos
desperta em nós um desejo de santidade, não é isso? Eu agradeço também ao Pedro e olha, fiquei curiosa para ler o livro, Pedro, que você escreveu, né? Uma Mulher para a Eternidade. A Canção Nova agradece muito a presença de vocês aqui hoje. Foi um gosto e agradecemos também a disponibilidade concedida para divulgar nesta oportunidade a vida, a obra e o livro em questão, ou melhor, os livros em questão, porque em agosto já foi publicado também este livro do Frei António Correia, A Mística do Ouriçal. E nós convidamos a todos para conhecerem mais a história dessa mulher. Assim a gente conclui o Manhã Viva, que foi de fato uma reflexão sobre a vida e o legado que Madre Maria do Lado deixou para todos nós, não é? E que as suas ações, tudo que nós ouvimos aqui também possam nos inspirar a amar mais Jesus na Eucaristia e dedicar-nos também às causas da Igreja. Quero deixar um abraço para os nossos benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar, pela sua ajuda, bem-haja. Agradecer a companhia dos nossos telespectadores e quero convidar cada um a entrar no YouTube da Canção Nova Portugal, na playlist do Manhã Viva. Esse programa fica gravado lá na nossa página e você pode enviar esse programa, rever o programa e enviar para alguém que não viu por acaso hoje, né, no dia da transmissão. Então, um abraço e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.